pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui no nosso estudo, eu, Cláudia Barcelos, fazendo aquele estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente já começou em alguns vídeos. Se você procurar aí na playlist, você vai achar desde o início, desde o prefácio. E hoje nós vamos continuar com as notícias históricas. E hoje vamos estudar os fariseus e os saduceus. Eu achei mais fácil falar dos dois no mesmo vídeo, porque quando a gente fala dos fariseus, automaticamente a gente acaba fazendo uma comparação com os saduceus. E como o trecho de saduceus aqui no Evangelho ele é bem curtinho, eu acho que dá pra gente abordar no mesmo vídeo, tá? Então, vamos lá, começando a falar dos fariseus. Os fariseus talvez sejam, junto com os samaritanos e talvez os publicanos, os personagens aí, personagens, modo de falar, né? Mas os nomes mais conhecidos entre os cristãos, né? Entre os que estudam os evangelhos. Então, quem eram, na verdade, os fariseus? Os fariseus eram os doutores da lei, eram as pessoas que eram conhecedores e aplicadores, observantes da lei trazida por Moisés. Lembrando aqui que nós estamos falando dos judeus, então os fariseus, eles eram um grupo ali de judeus, tudo bem? Então, pessoal, esses fariseus, como eles eram os doutores da lei, eles tinham essa aplicação da lei formalmente falando, tá? E eles também gostavam muito, apreciavam muito a aplicação da lei oral, que era toda aquela parte da lei que foi trazida por Moisés, além do Pentateuco, além daquilo que está no Antigo Testamento. Então, entre os judeus, existe uma parte da lei oral, que é uma lei que é passada verbalmente de geração para geração. É uma lei de interpretação, é uma lei de interpretação do texto escrito, de como interpretar as palavras que estão ali no Antigo Testamento. Então, como esses fariseus, eles eram os doutores da lei, eles acabavam tendo uma obrigação de fazer cumprir a lei, porque afinal de contas eles eram ali os mais entendidos. Acontece que quando a gente vai estudar o Evangelho e quando a gente vê algumas passagens do próprio Jesus se referindo a alguns dos fariseus, nós vamos observar que não é bem assim que vai acontecer, porque muitos dos fariseus, na verdade, acabavam se deixando levar pela boa e velha vaidade, pelo orgulho, e eles sabiam muito sim, estudavam muito sim, sabiam toda a lei, mas não entendiam, ou pelo menos não praticavam a essência daquilo que estava nos ensinamentos. Então, fiz essa introdução para que a gente agora possa entrar aqui no texto do Evangelho, como a gente tem feito nessa parte do início, nessa parte da introdução, a gente vai lendo, que é justamente para você que nunca estudou, ou para você que estudou, mas sempre pegou um pedacinho aqui, um pedacinho acolá. Agora a gente tem a oportunidade de juntos, estudando frase, por mais que pareça um pouco cansativo, é necessário, tudo bem? Então agora a gente vai fazer a leitura e a gente vai explicando os pedacinhos e vai revendo de repente alguma coisa que eu já falei aqui. Então, voltando aqui nos fariseus, ele já começa falando da origem, né, etimológica dessa palavra que é fariseus. Então ele fala que vem do hebreu, vem do hebraico, né, parush, como ele fala aqui, que significaria divisão, separação. Então, os fariseus seriam uma parte dos judeus que se considerariam ali afastados, separados, talvez até por essa questão deles serem os estudiosos e as outras pessoas não terem tanto acesso ou tanto entendimento dessas leis. Então, eles seriam ali os apartados, os separados, e aí tendo essa origem do nome fariseus. Então, ele continua falando que a tradição constituía parte importante da teologia dos judeus.
consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tornadas artigos de dogma. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, do gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras como só acontecer. Então, só nesse pedacinho, o que a gente entende? Que, na verdade, esses estudiosos eles estavam muitas vezes mais preocupados com a forma do que com o conteúdo. Então, quando ele fala que eles passavam de repente um tempo ali discutindo, né, sobre alguma palavra, discutindo sobre alguma coisa, mas na verdade sem se preocupar com o que importava de fato, que era a aplicação dessas leis, o conteúdo, a essência dos ensinamentos. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus. Então ele vem falando, na verdade, que existiam várias seitas, existiam vários grupos ali, e a mais influente era ali a dos fariseus, que teve por chefe Hillel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas escrituras. Então aqui ele vem trazendo, né, uma origem, a gente estudou, a gente viu ali na frente a origem do nome fariseu, e agora ele então vem explicando pra gente, teve por chefe esse Hillel, doutor judeu nascido na Babilônia, que seria o fundador de uma escola célebre onde se ensinava que só se devia depositar fé nas escrituras. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo. Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos, especialmente sob Hircano, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Esse último, porém, lhes deferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram o antigo poderio e o conservaram até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, época em que se lhes apagou o nome em consequência da dispersão dos judeus, que a gente também já falou no outro vídeo, a gente falou no vídeo dos samaritanos, sobre essa dispersão dos judeus, quando a gente estava falando lá depois da morte do rei Salomão, e aí a gente chega na criação então ali de um reino que a capital era Samaria, a gente fala dessa dispersão dos judeus rapidamente, porque não é o tema do nosso vídeo, tá? Mas então ele vem situando aqui o desaparecimento desses fariseus então com essa dispersão dos judeus. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Então, segundo o Kardec vem trazendo aqui pra gente, segundo os estudos, segundo as pesquisas que ele teria feito, né, ele traz aqui essa explicação dos fariseus, tá, pessoal? E, na verdade, quando o Kardec fala aqui pra gente, nós temos que ter um discernimento, né, de entender que, de repente, não era todo o fariseu que fazia isso. Tá? De repente você tinha um fariseu que fazia, um fariseu que não fazia, ou em sua maioria eles faziam, mas o principal, a mensagem principal que chega aqui pra gente é a importância e a ligação até que a gente pode fazer com muitas pessoas do nosso tempo, que são pessoas que são muito intelectualizadas, ostentam frases, ostentam citações maravilhosas, posam realmente de pessoas que são muito entendidas e às vezes realmente leem muito, realmente citam dados verdadeiros, mas não utilizam isso para a sua real aplicação no dia a dia. Então, os fariseus, mais do que a gente ficar aqui falando, nossa, então o fariseu era isso, o fariseu era aquilo,
né? É mais para a gente trazer esse aprendizado, além da gente saber, né, para entender quando a gente passar por uma passagem de fariseu, a gente vai saber, os fariseus eram os doutores da lei e tudo mais. Além disso, é para a gente tentar trazer também esse entendimento do significado que eram os fariseus, porque eles eram os doutores da lei, eles eram muito entendidos, sabiam as leis, tinham fé nesse Antigo Testamento e, no entanto, muitas vezes não aplicavam no seu dia a dia, como Kardec fala aqui pra gente. Eles, na verdade, tinham muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas, daí o serem muito poderosos em Jerusalém. Então, provavelmente, os fariseus, eles sabiam falar muito bem, eles eram muito articulados e eles usavam justamente esse poder da fala, esse poder do conhecimento para manipular a população. É mais ou menos parecido com muito do que a gente vê hoje ainda, né? Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Então, por que isso vem falado aqui? Porque, eventualmente, nós vamos precisar, além de saber da característica de cada grupo aqui que a gente está estudando, para pontuar, para ficar mais fácil, nós vamos precisar, às vezes, dizer a diferença de um e de outro. Então, quando ele fala aqui dos fariseus, ele está falando assim, tá, tudo bem, a gente viu que eles acreditavam no Antigo Testamento, mas a gente está falando de espiritismo, então assim, dos temas que nós conhecemos, dos temas que nós vamos abordar, eles acreditavam em Deus ou não acreditavam? Acreditavam em reencarnação ou não acreditavam? Acreditavam em vida eterna, em anjos, né? Então é isso que Kardec traz agora aqui pra gente poder dar uma situada em relação a, eu entendi que eles acreditavam no Antigo Testamento, mas assim, dá uns exemplos, né, para falar do que eles acreditavam. Então Kardec traz pra gente que eles acreditavam na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito e vivifica a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, pelo que tinha neles escarniçados inimigos. É essa razão porque se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele o povo e eliminá-lo. Então, pessoal, a gente agora vai passar rapidinho para os saduceus, tá? Mas antes eu queria deixar aqui um exemplo, aliás, 2 exemplos de fariseus. Um exemplo bem conhecido é Paulo de Tarso, tá? Paulo de Tarso, quem quiser saber um pouquinho mais, enfim, tem muita coisa sobre Paulo de Tarso, mas tem o livro Paulo Estevão, que é muito legal para conhecer a história de Paulo, que era Saulo, né? Era Saulo de Tarso e depois ele passou a se chamar Paulo de Tarso. Então, Saulo era um fariseu, ele era um doutor da lei, tanto é que antes dele se tornar Paulo, ele perseguia os cristãos, justamente porque ele era um fiel aplicador da lei. Então, como seguidor da lei, como seguidor das leis de Moisés, ele não queria que permanecesse essa situação dos cristãos professando uma outra fé, seguindo uma outra pessoa que não estivesse ali dito naquelas leis de Moisés. Até aquele momento tão conhecido que Saulo ainda, né, vai às portas de Damasco para perseguir e Jesus então aparece para ele, a gente não entende bem se aparece mesmo ou se é uma forma metafórica de falar. E aí Jesus fala com ele então, né, por que me persegues? Fala para Paulo e nesse momento então é o momento que marca essa transformação de Saulo
para Paulo e marca a transformação também de uma perseguição que Paulo fazia aos cristãos, e agora ele passa a ser um dos seguidores de Cristo e passa a ser uma das pessoas que mais vai falar e vai ensinar e vai distribuir a palavra de Jesus. Então, Paulo de Tarso, que na Igreja Católica é São Paulo, né, vai ser um exemplo desses fariseus que nós estamos falando aqui. E outro fariseu também bem conhecido é Nicodemos, né? Nicodemos tem um diálogo bastante conhecido entre Jesus e Nicodemos, que acontece na calada da noite ali, porque não era legal, digamos assim, que um fariseu fosse visto conversando com Jesus. Então, nesse diálogo, ele está explicando ali para Nicodemos o que é a reencarnação. E o Nicodemos, ele é um dos chefes, ele é o chefe do Sinédrio, né? Então, ele não entende o que Jesus está falando, porque ele fala assim, como pode? Jesus em algum momento vai falar, eu vou deixar aqui na descrição também esse diálogo para que vocês possam ver. Jesus fala com ele, o homem precisa nascer de novo. E aí o Nicodemos, ele fala assim, mas como nascer de novo? Então eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele não entende isso. E Jesus fala para ele, tu que és o intelectual, tu que és o entendido, essas são minhas palavras, tá, gente? Ele fala, você não é capaz de entender isso? Né? Então, é muito interessante esse diálogo também, eu recomendo a leitura para que vocês possam também ter até um exemplo do que seria ali, né, o fariseu, e ter também esse exemplo de como que o Nicodemos, por exemplo, ele de repente... ele entendia, ele lia muito, ele sabia, mas ele não era capaz de entender, de discernir o verdadeiro significado ali dessas palavras, tá? Então agora a gente vai passar rapidamente para os saduceus. E por que a gente está falando de saduceus junto com os fariseus? Porque os saduceus, eles também eram um grupo ali que também era intelectual, eles liam muito também. Só que os saduceus, eles eram, digamos assim, como se fossem hipócritas. É que hipócritas é uma palavra às vezes muito forte, né? Mas os saduceus, enquanto os fariseus, eles eram aquelas pessoas que realmente liam, que realmente sabiam a lei e aplicavam ela ali no que eles acreditavam lá no Antigo Testamento, né? Mas às vezes não entendiam o que tinha por trás do verdadeiro significado. Os saduceus sequer estavam preocupados com o entendimento e com o povo. Então, os saduceus realmente eles eram muito materialistas. Então, é o que a gente vai ver aqui agora nesse pedacinho que fala dos saduceus. Então, ele era uma seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C. de Jesus Cristo e cujo nome lhe veio de Sadoc, seu fundador. Não criam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, criam em Deus. Nada, porém, esperando após a morte, só o serviam tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitavam à providência divina. Assim, pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos por objeto essencial da vida. Ou seja, são as pessoas materialistas, né? Como viviam os materialistas que não acreditam que exista algo após o nosso desencarne. Então, essas pessoas, como a vida é só aqui, é só essas pessoas costumam viver todos os prazeres mundanos, tudo que a vida pode oferecer. Essas pessoas costumam, agora falando das pessoas de hoje, né? Essas pessoas, elas costumam ter muito aquele discurso assim, vou fazer, não tô nem aí, porque eu vou morrer mesmo, né? Porque, justamente, se você acredita que você morreu, acabou, faz sentido quer dizer, apesar de que eu não acho que faça sentido, porque a gente tem que viver a nossa vida da melhor forma possível. Mas se essas pessoas acham que curtindo a vida loucamente é a melhor forma possível, tudo bem para elas. Só que a vida, ela continua. Então, não é uma coisa de morrer, acabou, e simplesmente eu vou acabar com a vida e vou acabar com os meus problemas. Não é assim, porque a vida continua, é o nosso corpo que morre. E os saduceus, eles não acreditavam em nada disso, eles acreditavam que morreu,
acabou. Então isso explicava a conduta deles de aproveitar a vida, como a gente fala, como se não houvesse amanhã. Então ele continua aqui. Quanto às escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga. Não admitiam a tradição, nem interpretações quaisquer. Colocavam as boas obras e observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Seita pouco numerosa, mas que contava em seu seio importantes personagens e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Então, o finalzinho aqui do texto já faz a gente entender por que a gente falou deles nesse estudo, porque realmente eles faziam oposição aos fariseus por tudo que a gente falou, tá? E por isso que a gente viu esses dois temas nesse estudo. No meu evangelho, pessoal, entre fariseus e saduceus, a gente tem escribas e sinagoga, tá? Que é um outro termo que a gente vai ver depois. Então a gente vai... Esses dois temas aqui a gente acabou pulando, mas a gente vai ver no próximo vídeo, tudo bem? Então sempre recomendando aquela leitura antes, aquela leitura depois, sempre recomendando que vocês procurem outros vídeos para que o entendimento ele fique mais extenso, para que a gente possa cada vez abarcar mais conhecimento, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!